Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja bem-vindo para mais um episódio do Elas na Justiça. Antes de começar o episódio, eu vou pedir para você compartilhar esse episódio com seus amigos, suas amigas que estão na área da advocacia e que queiram aprender um pouquinho mais sobre o que a gente fala aqui no nosso podcast, tá bom? E para dar continuidade ao nosso podcast, eu vou apresentar minhas companheiras, a Dai, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. A Adriana, seja bem-vinda. Bom dia. E curta aqui com a gente. Vamos lá, Dai. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem estiver aí assistindo. Bom, hoje a gente está com uma convidada muito especial, uma pessoa muito querida e que eu tive a honra de conhecer em um evento. E na hora que eu vi ela palestrando, eu pensei, meu Deus, as pessoas precisam ouvi-la. E naquele dia o evento foi curto, né? A palestra foi rapidinho. Mas na hora eu mandei mensagem para as meninas com uma foto sua. E aí falei, gente, precisamos levá-la até o podcast, porque ela tem muito conteúdo bom, domina muito gestão. E tenho certeza que vocês vão aprender bastante com a nossa querida Maria Aparecida Leite. Seja bem-vinda. Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gente, prazer imenso estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz, muito honrada com o convite. E, assim, quero parabenizar vocês por esse podcast, por essa iniciativa, né? Entre mulheres, que também já vi alguns homens, né? Sim. Sejam bem-vindos, né? Sim, os homens com também. certeza. Mas, assim, tudo que a mulher faz, né, gente, é muito bem feito, né? Porque eu digo, assim, que a vida da mulher é bem mais difícil do que o homem, né? Assim, a gente tem muito mais incumbências que os nosso homens, dia a dia, né? Nosso dia a dia. Homem não faz unha, homem não faz cabelo, não faz maquiagem, homem acorda de manhã, toma banho, já sai. Negócio de cada vez, né? A gente balança o carrinho com o pé, faz a comida, vê se a mãe tomou o remédio, né? Então, assim, mulher, quando ela resolve fazer alguma coisa, ela faz bem feito. Não desmerecendo os homens, né? Tem muitos homens, né, que muito competentes, que se destacam, mas mulher, né? Vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Então, obrigada. é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que Imagina. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Queríamos iniciar o nosso podcast com o nosso ritual do nosso brinde. Se não tivesse esse brinde, eu nem viria. Que é com água, viu, Maria Aparecida? Saúde! Saúde a todos. Água para nós termos sobriedade. É isso aí. E nós estamos muito felizes, realmente. Queria mandar um beijo especial aqui para Nicole, que foi minha aluna, minha ex-aluna, que é filha da doutora Maria Aparecida. E queria que você falasse um pouquinho, para iniciar, né, darmos início aqui no nosso podcast, da sua história no direito. Como é que você chegou no direito? Como que foi o início da sua carreira? Bom, eu não tinha a menor perspectiva de ser advogada, né? Assim, eu fui fazer direito de ousada, né? Como diz minha mãe, de enxerida, né? Porque eu vim de uma família de lavradores, vim de uma família da roça, vim do sertão do Pernambuco, né? E morava na periferia, né? Quando eu falava para os meus colegas, para os meus amigos ali da rua que eu ia ser advogada, que eu ia fazer direito, eles rolavam de rir, né? Aí eles falavam... Isso com quantos anos? Já criança ainda? Eu não? tinha acho que já uns 16, 17 anos que eu comecei a entender o que era a faculdade. Porque assim, ali naquele meio ninguém falava em faculdade, não era normal. Porque é anos 90, né, gente? Hoje nós temos aí tantas faculdades, hoje é bem mais fácil o acesso a uma faculdade, mas naquele tempo não era. Realmente, só quem fazia faculdade era quem tinha boa condição econômica, né? Ainda mais direito, né? A gente tem essas... Mais elitizada, né? Mais elitizada. Então, quando eu falava que eu ia ser advogada, que eu ia fazer direito, o pessoal rolava de rir. Porque eu não tinha mesmo perspectiva, eu não tinha condição, eu não tinha... Na família nunca teve ninguém, dos dois lados, pai e mãe, que fez uma faculdade. Eu fui a primeira a entrar. Hoje tem, graças a Deus, vários, né? Então, mas naquela época, não. E aí, mas assim, como que eu ia fazer faculdade se eu não tinha dinheiro? Sim. E eu trabalhava em frigorífico. Eu trabalhava com aquela roupa branca, com a bota branca, de touca, de máscara. Eu fatiava queijo, presunto. E trabalhei na feira, fiz faxina. Então, assim, que perspectiva que eu tinha de ser uma advogada? Talvez hoje fosse mais fácil, mas como eu disse, naquela época, muito difícil. E eu estava ali fatiando queijo, fatiando presunto. Sabe o que eu fazia com o meu dinheiro? Eu ia fazer um curso de auxiliar administrativo, um curso de datilografia. Abaixo, né? Que datilografia. Eu não sei, eu só pesquisei no Google o que é isso. Ai, meu Deus, eu fiz esse curso. Eu nem vou falar que eu fiz também, mas
mas eu era uma bebê de 6 meses. Mas aí, aquele dinheirinho ali, eu ia fazer um curso de datilografia, aí eu ia fazer um curso de computação. E quando eu chegava pra alguém e falava, nossa, eu tô fazendo um curso de computação, as pessoas falavam, nossa, computação, não tem nada a ver, isso aí, pra que você quer isso? E assim, a minha mente tava lá na frente já, né? Sim, olha que bacana, né? Você já tinha uma mentalidade diferenciada. E eu tinha uma amiga que trabalhava numa agência de emprego, porque eu ia procurar emprego em escritório, porque assim, eu queria andar de salto, eu não queria ficar ali fatiando, né, o queijo e tal. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava numa agência de emprego e eu conheci ela no curso de computação. E eu falava assim pra ela, Betinha, arruma um emprego lá pra mim, assim, no escritório. Ela, tem como se dar você? Não tem experiência, você não tem como. As empresas só querem com experiência. E aí um dia ela me ligou e falou assim, olha, apareceu uma vaga de telefonista lá no bairro do Limão, mas é só um mês, porque a telefonista que tá lá, trabalha lá faz 30 anos. Então, ela sai de férias e ela volta. Você não tem chance de efetivar, tá bom? Eu falei, tá ótimo, eu vou. Sim. Eu tava desempregada, fui. E aí, naquela época, acho que era 94, 95, mais ou menos, eu creio. O dono saiu, ele passava pela recepção, era telefonista com aquele PBX enorme, né? Que hoje muita gente nem sabe o que é. Não. E ele falou assim, e aí passava pela recepção, e ele tinha um celular, que naquela época estava surgindo o celular, e o minuto era caríssimo, né, gente? Sim. Vocês lembram, né? Tijolão. Cantando, assim, ó. E ele me ligou da rua, e fazia 2 dias que eu tava ali, mas como eu fazia muita ligação, eu decorava os números, porque o pessoal me pedia a ligação, liga para tal lugar, eu quero falar com fulano. Eu digitava, né, fazia a ligação e transferia. E ele me ligou da rua e falou assim pra mim, Cida, o Zé Luiz, eu estou no celular, não posso esperar, eu quero o telefone de tal empresa, eu te ligo daqui 5 minutos pra você procurar e me passar. Aí eu falei pra ele, não, pode anotar agora. Aí falei, tal. Ele falou, tá bom. E aí depois, quando ele chegou da rua, ele passou por mim na recepção e falou assim, como que você achou tão rápido aquele telefone? Aí eu falei assim, que eu tinha feito já 2 ligações pra lá e eu decorei ele. E foi embora. Tal. Sim. Passou-se ali os meses e tal, e toda hora que o telefone dava uma paradinha, eu corria lá no departamento e falava, você tem alguma coisa aí pra eu aprender, pra eu te ajudar? Olha que legal. E aí o pessoal foi se encantando comigo, né? Assim, sim. porque eu não tava pra brincadeira, gente. Eu queria ser alguém na vida. E você queria ficar, você não queria ir embora dali, Não, eu fazia né? de tudo pra ficar, né? Lógico. Quando deu 30 dias, o irmão dele me chamou e falou assim, olha, a gente gostou muito de você, mas a gente não tem vaga aqui na empresa, a gente não consegue te efetivar. Mas eu sou presidente de uma associação, lá na Avenida Rio Branco, que é a Associação dos Fabricantes de Refrigeradores, ar-condicionado. Eu sou presidente lá e lá está precisando de uma recepcionista. Olha. Então, você vai lá, faz uma entrevista, né, com a Mônica, que é a secretária. Se ela gostar de você, tudo bem, meu cartucho, meu QI é forte. Fui lá, não deu outra. A Mônica ficou comigo. E aí, foi a chance da minha vida. Que legal, porque que bacana. eu entrei naquele emprego, ganhava pouco, mas ganhava pouco. E aí veio a faculdade, aí eu fui fazer cursinho, passar no vestibular, que não era como hoje, né? Hoje é mais fácil. Sim. Fui fazer cursinho, passei no vestibular, e agora? A faculdade era R$550 e eu ganhava 350. Você lembra até dos valores. Lembro, porque eu lembro. Marca, né? Eu lembro. Lembro muito bem. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, eu já sei. Eu vou ter que vender lingerie. Eu vendo lingerie junto com o meu salário. Porque eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou fazer faculdade. E tá, minha mãe falou assim, você não vai não. Você é pobre. Olha só, a mentalidade. Olha isso é coisa de rico. E você sabe que hoje, durante muito tempo eu remoí isso, mas hoje eu acho... Sim, não, mas era o que ela... Era a realidade. Era a cultura dela. Não era por maldade. Não, maldade. Era a realidade às dela. vezes, na cabeça dela, se você ia sofrer, ia acontecer alguma coisa. Talvez uma forma de proteção, Sim, né? exatamente isso. E ela poderia até me ajudar já nessa época. Já estava assim, né? A gente não era bem de vida, mas assim, ela já poderia me ajudar. Mas era realmente a mentalidade. Aí eu falei, não, mas eu dou um jeito, eu me viro. E aí fui lá na gerente do Banco Itaú, lá perto do trabalho, e falei pra ela, eu preciso de um talão de cheque. Ela, como assim? Você tem conta aqui? Eu falei, não. Mas eu preciso do Mas talão. eu preciso do talão de cheque. Até contei essa história lá na palestra. Aí ela falou assim, olha, eu não posso te dar, você não é correntista. Aí eu falei, mas você não tá entendendo, eu sou muito responsável, eu vou cobrir todos os cheques. Eu falei, faz o seguinte, liga lá no meu trabalho e pega a referência sobre mim e tal. E aí ela ligou, tava trabalhando, deu 2 horas da tarde, e ela, por favor, o Fernando quis falar com o meu gerente. Eu falei, quem gostaria? Ela, é Cláudia do Banco Itaú. Eu corri lá, falei, Fernando, é a Cláudia do Banco Itaú, só fala bem de mim, só isso. Aí ele falou bem de mim, e ela me ligou depois, mandou eu ir lá, e ela me deu o talão de cheque.
Olha E só, aí, com tá esse talão de vendo? cheque, dava cheque pré-datado para 30 dias. Que as pessoas não sabem nem o que é cheque mais Não também, sabe hoje em nem o que dia. é cheque pré-datado, Você ia lá, dava o cheque para 30 dias, depois você tinha que cobrir, né? Aham. E aí eu comprava lingerie, eu vendia na faculdade, vendia em todo lugar. E eu paguei essa faculdade. Ou seja, se virava. Me virei. Paguei essa faculdade sem nunca atrasar um dia Nossa, na que vida. beleza, Depois né? eu fui promovida, porque, Sim. né, eu fui promovida, as coisas melhoraram muito e tal. E eu me informei. E aí, né, as pessoas falaram, você vai fazer o quê? Não, vou abrir escritório. Mas a advocacia demora 5 anos para dar dinheiro. E eu acreditei, mesmo assim fui. Mas assim, foram algumas dificuldades, porque eu nunca fiz um estágio. Então, eu fiz aquele estágio, só aquele obrigatório da faculdade, Faculdade. que eu só aprendi a fazer subestabelecimento e procuração. Resumidamente. Mas assim, eu era boa de vender. Eu não Sim. sabia que eu era boa de vender, mas eu era. Hoje, olhando para trás, eu falo, nossa, eu vendia bem. Já foi vendedora, Olha, na verdade, né? A é, lingerie e tudo Tudo. mais. Na verdade, né, já estava no empreendedorismo, né? Já Sim. era uma vendedora. Já. Então, assim, eu era boa de vender. E eu vendia, os clientes acreditavam em mim, compravam. E eu era, assim, eu não prometia aquilo que eu não podia. Eu tinha muito cuidado com isso. Eu tinha, assim, um certo medo até. Então, por isso que eu acho que eu era muito honesta com o cliente, sabe? E aí, as coisas foram andando. E foi evoluindo. E foi. Isso você tinha quantos anos quando você se formou? Eu já tinha 26. 26 anos. Mas foi assim, graças a Deus, foi uma trajetória, assim, que Deus foi muito bom comigo. Você foi escalando, né? E o interessante é você falar sobre isso do esforço. Porque a gente sabe que hoje as pessoas, a maioria tem tudo na mão. E aí, quando entra no emprego, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, tem que fazer isso. Ai, tem que fazer aquilo. Gente, mas é o mínimo do mínimo, né? O básico do básico. E se tivesse que passar pelo que você passou, talvez teria desistido. Né? Porque não entende que é uma escalada. Você começa aqui, você vai subindo aos pouquinhos, você vai tomando consciência, tomando o seu espaço. Exato. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, a maioria das pessoas, ela vem de uma história parecida com a sua. Sim. Né? Pode ser em outro estado, aqui em São Isso. Bernardo, em outra cidade, mas a maioria vai ter essa história. Então, hoje, quando a gente para olhar para a galera, o que a gente vê? Pessoas que têm tudo e acha ruim de fazer o básico. Isso é muito verdade. triste. E assim, o tempo, né? Não é de um dia para noite Sim. que a sua advocacia Não. vai ser consolidada. Acredito que a sua foi assim, a minha está sendo assim. Sim. É uma construção, né? É uma construção, isso que as pessoas têm que entender, né? Então, assim, nem todo mundo vai abrir um escritório e vai chover cliente ali, você já vai ter condição de escalar naquilo. É uma subida, é uma escadinha, Sim. né? E você tem que respeitar, né? Você tem que ter estratégias. Hoje é bem mais fácil, né, gente, as coisas do que eu abri a história em 2002, acho que 2002. Então, assim, naquela época, era muito mais difícil, gente. Nós somos do tempo, né? Você não, né, Sandra? Que você... É que eu falei pra ela nos bastidores. Ela já começou na advocacia digital. Digital, chique, né? Então, Naquela assim, época era página amarela. Adriana, gente... Não, página amarela. Nossa, agora foi fundo. Agora a galera vai achar que eu tenho 200 anos. Não, 190. 190, vai. Então, assim, eu sou do tempo, assim, que o juiz saía aquele despacho, né, na minha publicaçãozinha lá embaixo da porta, quando abri a história de manhã, tava lá a publicação impressa. Gente, que Eu nem lembro disso. não consigo imaginar Se isso. entregava impressa, aí eu abria assim, falava, aí tava lá, fora de Santa Mário, na Lapa. Diga o autor sobre o despacho de folhas 25. É que eles recortavam, colavam e entregavam Gente, nos não, que escritórios, se coisa. você Ah, é? contratasse o serviço. Não, aí eu olhava assim, mas meu Deus, o que fala as folhas 25? Por que o juiz não colocou pra mim? O que fala? Você tinha Lá que ir lá. ia eu atravessar a cidade Uhum. pra ver o que era Na o folha tal 25. despacho da folha 25. Gente, Pra do você céu. voltar pro seu escritório Pra pra fazer a petição. E depois protocolar. E voltar lá e protocolar, porque ainda não tinha protocolo integrado. Não tinha. Integrado começou até em 2000 e pouco, sei lá, não lembro. Então vinha lá na publicação aquele despacho. Diga o autor sobre as folhas 25. Né? Por que ele não colocou... Diga o autor sobre a proposta de acordo do réu no importe de R$10 mil. Sim, pra facilitar a vida. Mas não, a gente tinha que ir lá. Isso quando não tinha que ir lá, fazer a carga do processo, trazer para o escritório, fazer a manifestação, a réplica, ou a defesa, enfim, para depois voltar, devolver os autos, né? Protocolar. Gente, era muito difícil, era muito trabalho. Tinha que gostar, né? Tinha que gostar. Tinha que ter uma equipe, né? Geralmente era pro Mas a estagiário gente fazer tinha isso, mas equipe? Eu não lógico que não. A maioria não Equipe. tinha. É que Era eu eu era estagiária nessa época, depois eu era advogada recém-formada dentro dessa estrutura, então Sim. todo mundo saía com um monte de
fichinha assim. Eu lembro na minha época, todos os Isso. dias você chegava no escritório, você tinha lá 20 fichas de processo para ver, e você ia, rodava a cidade de São Paulo inteira. Exatamente. Trem, metrô, ônibus. Hoje em dia a galera vai Tudo até a lá, esquina, já não consegue andar até a esquina. Não, A passa gente mal. rodava a cidade de São Paulo Passa mal. O pessoal inteira. passa mal só de peticionar, mas a gente tem que andar. Exatamente. É. Então, assim, eu quero morrer hoje, né? Quando tem algum processo físico que eu tenho que desarquivar para pegar alguma coisa, que eu tenho que, assim, mandar alguém lá. Hoje eu não vou mais, mas, assim, fui muito, né? Sim. Mandar alguém lá no fórum só para pra ver alguma fazer coisa. aquela foto, escanear aquele Aham. documento. Mas, enfim, hoje o processo está na sua mesa. Sim, tudo. Hoje você No abre o seu processo na celular. sua mesa. É. Né? E, gente, e assim, né? Vamos lá. Eu não sei você, Adriana, mas quando o processo virou digital, eu também não gostei, hein? Porque tive dificuldade com aquele Sim, PJE. porque o que é novo, e dá né? A gente nós rejeita. resistimos, nós o que é novo, rejeitamos. sim. Eu conversava comum. com muitos Sim. colegas e o pessoal falava assim, ai, que esse PJE é uma porcaria. Eu prefiro físico. Gente, olha só, Deus me livre de processo físico hoje. É. É igual a inteligência artificial, né? Muita gente ainda rejeita porque é novo. É. Exatamente, mas a revolução que está tendo com a inteligência artificial é a mesma revolução que teve lá atrás com o processo eletrônico. É isso Imagina. mesmo. E as pessoas, muita gente ainda não acordou para isso. Não. Né? Então, assim, são evoluções, né? A tecnologia vai chegando, né? E nós temos que nos adaptar. Mas, assim, hoje tá tudo 1 milhão de vezes mais Sim, fácil do que muito antes, mais né? fácil. Busca de jurisprudência. Meu advogado, meu chefe falava Fala assim, aí como é que Adriana, fazia. vai essa tarde lá, você tem que pesquisar isso, isso e isso pra mim, tá bom? Na ASP. Na ASP, eu ia em outras bibliotecas ali no centro de São Paulo, ia no Largo São Francisco, na ASP, passava a tarde inteira Pesquisando. em Meu biblioteca Deus. mesmo, gente. Biblioteca é aquele local Física. física, cheia de revistas dos tribunais, pegava o livro, página tal, fala sobre isso. Ah, esse acórdão interessa, vai lá, tira a xerox, no final do dia leva os acórdãos, as cópias, E às vezes ainda tinha que voltar 3 dias depois para retirar, pra pegar não as é? cópias, Pegar as também. cópias. É, Número de no cópias, fórum, né? sim, na Isso. biblioteca da ASP, sim. Isso. Então, assim, gente, era um trabalho... Parto, né? Era um É por isso que as pessoas antes eram mais estudiosas. Hoje De certa a maioria forma, não é, porque você era obrigado Você era obrigado a ter contato, né? é. Estudar. Hoje não, hoje o pessoal tem certa muita forma, facilidade, né? E às vezes acaba relaxando. É, hoje só quem quer mesmo. né? E é o mínimo, Quem gente. quer vai, quem quer vai o atrás. advogado não tem concorrência. Pode, porque é o mínimo pode do ser mínimo, que é esses verdade. advogados que se estudem hoje, se atualizem, estão saindo fora da curva, né? Com certeza. É verdade. Que é aquele advogado que só fica naquela informação rasa, porque hoje a internet, hoje o mundo digital, se você não tiver intenção de se aprofundar no assunto, você só fica naquele... No raso. No raso. Ctrl-C, no raso. Ctrl-V, sem Isso. raciocinar Arrasta pra juridicamente. cima, aqueles É. videozinhos de 30 segundos. Agora o advogado É isso mesmo. que queira estudar mesmo, ele vai se aprofundar, ele vai contratar mentoria, ele vai ler livro, ele vai... É, né? e é esse que vai se destacar. Esse é o É. que se destaca, né? Esse é que tem o empenho, né, de realmente entender as coisas tecnicamente, né? E assim, nós nos deparamos com essa dificuldade desses advogados, né? Assim, numa simples audiência. Então, você vê que essas pessoas, lógico, a gente tem muita gente boa, mas assim, a nova era é diferente. O saber, o entender, o raciocínio jurídico, né, as técnicas do advogado que é, vamos dizer, de antigamente, né, o raiz, né? Mas que também não tem certo e errado. Não tem. É uma nova geração que vem com uma nova habilidade, Sim. né? A questão é só não ficar na informação rasa, É. né? Mas assim, o que eu tô dizendo é o seguinte, a informação que tem hoje é muito mais do que a que tinha Sim. antes. Ah, sim. Então, quem estiver empenhado, quem estiver chegando agora e que estiver empenhado e quiser se destacar, vai ser muito mais fácil de destacar. Muito mais fácil Sim. do que a gente. do do que que Porque a tem época. oportunidade, né? Isso, exatamente. Então, assim, nós tínhamos uma limitação muito grande. A Adriana Sim. acabou de falar. Você tinha que ir lá na ASP procurar uma jurisprudência, É. passar o dia inteiro procurando. O tempo, uma coisa né? que hoje você acha no computador em 10 No minutos. site dos tribunais, o tempo, né? Então, assim, olha só como que a facilidade hoje, ela é infinitamente maior do que antes, Sim, né? Então, sim. assim, o céu é o limite, né? O céu é o limite. Sim, É, verdade. isso mesmo. E falando de gestão, como que você vê a gestão que você aplica hoje comparado ao que você fez lá atrás, na sua jovem advocacia? Na verdade, é assim, eu tenho um escritório
pré-gestão e um pós-gestão, Sim. porque Sim. é infinitamente diferente, né? Assim, eu sofria muito quando eu não tinha gestão, porque eu achava que bastava eu ser advogada, né? E hoje eu já entendo que, além de advogada, eu tenho que ser empresária. Às vezes, muito mais empresária do que advogada. Sim. Então, eu cresci muito quando eu implantei gestão, né? Quando eu fui entender que o meu escritório tinha que vender, porque eu vendia, mas eu não entendia que eu tinha que me empenhar em vendas, que estudar vendas, que estudar gestão, que estudar marketing, né? Daí, quando eu não tinha gestão, eu vivia numa advocacia que eu vivia sem fôlego. Não financeiramente, mas assim... Sendo consumida É. pelas atividades Consumida. do dia a dia, o tempo todo, né? Gente, vocês têm noção do que é você ter dinheiro para viajar, mas você não poder parar Sim. para procurar a viagem porque você tem um prazo? Não entendi. Tem prazo, atende cliente para atender. Exatamente. Então, assim, hoje eu saio, hoje eu viajo, hoje eu vivo e o meu escritório tá vendendo, tá faturando, tá lucrando, os prazos estão sendo cumpridos, as petições estão saindo. Mas, assim, até eu acordar para essa visão de empresa, até eu acordar para essa visão de gestão, né? Me custou muita coisa que, na verdade, eu entendo que eu poderia estar muito melhor, né? E demorei para acordar. E como foi essa virada de chave? Como que você percebeu que você tinha que mudar o seu comportamento? Então, porque assim, na verdade, quando eu comecei a ter muito cliente, né, assim, bem antes da pandemia, que a gente não tinha, assim, essa propagação do marketing, do digital, né, tudo mais, eu percebi que eu achava que eu ia morrer. Eu achava que a advocacia ia me matar. Porque eu tinha tanta coisa para fazer e eu não tinha a mente de contratar, eu não tinha a mentalidade de cuidado estratégico e terceirizar, delegar. A palavra é delegar. Delegar algumas coisas, eu achava que eu ia morrer. Então, eu queria sair da advocacia. Então, eu comecei eu fiz um planejamento para eu construir um patrimônio, para aquele patrimônio me dar renda, para X data eu sair da advocacia. E Caramba. viver de renda, né? Porque eu achava que a advocacia, que eu ia morrer se eu continuasse daquele jeito. Caramba. A sua saúde já estava gritando, Não, né? eu falei assim, eu falava assim, todo o dinheiro que eu estou ganhando agora, eu vou gastar ele daqui X anos com remédios, porque eu vou infartar, eu vou morrer. Nossa, você estava bem sobrecarregada. Eu muito sobrecarregada, estressada. mas o problema estava onde? Na minha mentalidade. Sim. Restrita, sabe? E daí, quando eu percebi que... E aí, eu fui trabalhando e fazendo esse patrimônio e assim, fui alcançando as metas que eu tinha colocado para mim mesma ali na minha vida pessoal. Só que nesse meio tempo, né, a chave foi virando, e aí eu fui contratando, e aí eu fui organizando as coisas. Daí, quando eu cheguei num certo ponto que eu estava já delegando, que eu estava já contratando, que eu estava já estruturando, setorizei, né, o escritório, aí eu entendi que eu falei, agora Aí eu que acho tá que o segredo do acho que negócio. agora eu aprendi o jogo. Acho que eu falei, não vou largar, eu não. quero sair não. Agora eu não vou largar mais, não. Não, agora que ficou bom pra mim o negócio, agora que eu aprendi. Então, agora, quando eu digo agora, né, assim... Sim, demora também. Mas, assim, hoje, eu não penso nunca... Eu acho que eu vou morrer advogando. Claro, porque... eu acho que a maioria dos advogados morre advogando mesmo, porque exato. a gente gosta, né? Mas, assim, a gestão mudou o meu escritório, a gestão, ela alavancou o faturamento, assim, o número de contratos, ela mudou a minha vida pessoal. Né? Tem mais tempo também para cuidar da sua saúde, da sua família. Da minha família. Sim. Então, assim, a gestão é um divisor de águas. Então, quem está se formando, né, quem começou há pouco tempo, talvez não tenha essa visão ou esse entendimento. Mas aí é onde eu digo que não basta você ser advogado. Se você não... Porque é assim, né, gente? Vamos combinar. É difícil pro advogado mesmo, porque até ele pegar isso. Porque, vamos lá, para ser advogado você estuda quantos anos? 5 anos no mínimo, No né? mínimo, né? No mínimo. E para ser empresário, você estudou quantos? Nenhum. Não. Estuda depois. Você A vai vida inteira. atrás se você Você acha vai que ter você que- tem esse perfil e que você queira isso. Aí você vai atrás. Você que vai Mas ter você que não correr tem... Hoje, nas escolas, na educação básica, que eu sou professora também, tá? E já começa a ter disciplinas no Ensino Fundamental 2 sobre
empreendedorismo. É verdade, isso é muito legal. Só que como na escola, como o tempo, eu falo da educação pública porque eu sou da educação pública, demora muitos anos. Sim. Então, e esses jovens advogados que estão já se formando, eles não tiveram É essa que formação. nós não tivemos isso, Não. né? Então a gente não tem essa visão na faculdade. Eu vejo minha filha hoje com 15 anos, já teve no ensino fundamental empreendedorismo. Então ela, assim, tem pelo menos ela já tem isso ali na mente. Tem uma Tá em sementinha, algum né? lugar. Tá em algum lugar. É. Se um dia ela precisar, ela vai lá resgatar na caixinha do É. empreendedorismo dela. A gente não teve Não teve. isso. Mas eu acho que, por exemplo, a nossa idade, a gente foi formado, vamos dizer assim, ou para trabalhar no CLT, né? Sim, Ou concurso pra- público. Ou concurso público. É, Verdade. Ou pra- concurso a público. nossa, O incentivo era concurso. os nossos pais sempre se preocuparam com a estabilidade. É, E estabilidade significava ter um emprego registrado ou passar no concurso público. Isso, era os referenciais. Isso. E hoje as coisas vêm mudando, né? E agora eu acho que um dos grandes medos do advogado, eu digo por mim, mas acho que por muitos colegas, é delegar. Delegar. Sim. Delegar para mim, é uma dor. Para mim, falo para mim, Adriana, mas eu sei que para muitos outros também é uma dor. Delegar, aprender a delegar, a supervisionar, a gerir, porque delegar não é fácil. O advogado, ele é muito centralizador. Centralizador, egocêntrico, ele acha que só ele faz bem feito, Uhum. né? E aí... Mas aí o que acontece? É que nós estávamos conversando agora há pouco. Tudo é treinável. Claro. Tudo é treinável. É isso Então, mesmo. assim, basta você contratar alguém e treinar do seu jeitinho, né? Sim. Então, por exemplo, lá no escritório, eu tenho os processos internos. Então, assim, as minhas petições têm padrão. É isso mesmo. Tem um padrão de letra, tem um padrão de fonte, de tamanho de Aham, letra, tem um padrão de layout, tudo. Tudo tem um POP, né? Tem Aham. um modelo interno. Sim. E aí, você organiza esse escritório, treina essa equipe. E assim, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, assim, que pena que eu não acordei para isso antes, bem antes. Mas assim, tudo é treinável. E aí Tudo é treinável. a gente começa a entender que não é só nós que fazemos as coisas bem feitas. Né? Claro que não. E- Claro que não. E falando, né, da faculdade, né, assim, que nem eu vejo muitas pessoas falando, a faculdade de Direito não te ensina gestão. Gente, mas a faculdade de Direito não é para ensinar gestão mesmo, não. Pode ter lá Você tem que fazer o curso de gestão, então. Pode ter lá né? uma pasta, uma cadeira Sim. de gestão, que né, a Adriana está falando Sim. que hoje nas escolas já tem? Pode. Mas você concorda que a faculdade de Direito não é realmente para você? É para ensinar a parte técnica. É para do ensinar direito, você assim, ser um jurista, né? A legislação. Mas eu acho que, realmente. as faculdades vêm já se Hoje já está se atualizando. adaptando. É aquela semente que a gente falou, Isso. mesmo no ensino superior. Precisa para despertar esse aluno para que, olha, existe essa possibilidade. Mas não é o foco, né? Não é o Quer foco. dizer que todo mundo vai ser empreendedor, todo Isso. advogado vai ser empreendedor. Não. É. Com o último podcast, a gente tava falando de perfis. É. Porque tem gente que quer ter o perfil lá de ser o funcionário do escritório e tudo bem. E tudo bem. Sim, Né? E tudo bem. Sim. Sim, Sim. e tem gente que nem todo mundo nasce para empreender. Nem todo mundo não. nasce pra Até empreender. porque a primeira coisa é você tem que ser feliz. Exatamente. Ninguém aqui tá falando, todo mundo agora vai ter que. Não. O que seria precisa de ser nós, né, feliz. se todo mundo fosse fazer a mesma coisa, né? O É. que seria do rosa se não fosse o O azul, que né? seria do preto se fosse Se vermelho? não fosse o vermelho, né? Não, e legal essa questão que a gente fala sobre gestão no início da carreira, porque se ela não vai servir para o advogado autônomo, ela vai servir para o dono do escritório. Então, ela vai servir para todo mundo, no final das contas, né? Então, quando a gente começa, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, não, eu tô sozinha, só trabalho eu, não tem outras pessoas. Para que eu vou aprender gestão? Mas é necessário, né? É necessário você já Com saber certeza. criar padrões ali, porque quando chegar outras Isso. pessoas, você vai ter um padrão feito. Isso. Quando eu comecei a advogar, eu consumia muito conteúdo em relação a isso. Então, isso já foi germinando uma semente dentro de mim de que era necessário ter esses procedimentos e que esse caminho era um caminho, assim, vamos dizer, florido no futuro. Né? Porque se você fica com essa mentalidade de que, é só eu, não tem mais ninguém, eu tô sozinho no meu escritório, não vou aprender gestão, não vou aprender marketing, Quando a pessoa não chega vai alguém- sair do lugar. quando Exatamente. chegar- Ela não sabe nem o que fazer. Eles não sabem o que fazer. É muito importante isso que você falou, Daiane, porque até uma das coisas assim que
que eu concordo e tenho isso em mente. Tem pessoas que me procuram e falam assim, mas eu sou sozinha, mas eu não tenho o comercial, eu não tenho o operacional, financeiro. O financeiro separado. Aí eu falo assim, você tem sim. Você tem sim. É você sozinha hoje? É você sozinho hoje, né? Sim. Nem muitos jovens advogados podem estar nos assistindo e entender isso. Então, mesmo que você seja sozinho, setorize o seu escritório e defina o que cada um vai fazer, como, quando, porque quando você contratar amanhã, você já tem tudo ali no papel, organizado. Então, você é sozinho, então, eu sou sozinho, então eu vou separar um dia só para petições, eu vou separar um dia só para financeiro, Isso. eu vou organizar aqui os POPs, né, os procedimentos operacionais, para quando chegar alguém, eu ensinar como é que eu quero a petição, como que é o meu modelo, qual é a técnica que eu uso. Então, organize isso, porque se você organizar isso hoje sozinho, quando você tiver uma equipe, vai chegar, vai estar Muito pronto. mais Você vai fácil. gastar menos tempo treinando. E eu falo isso assim, mesmo. mesmo sozinho, você tendo esses procedimentos internos, o seu tempo vai ser maior, Sim. não é? Com certeza. Porque se você tem uma organização lá de petições, você atender um cliente, você tem nessa fase, você já sabe que tá lá, melhorar conforme caso Isso. concreto, mesmo estando sozinho. Sim, você otimiza o É seu o tempo, E você faz com que o seu trabalho seja mais organizado. Exatamente. Então, é a mentalidade de empresário, né? Que o advogado tem que ter e não se limitar só em ser o técnico, o advogado, né? Sim, mas sabe o que acontece muito? As pessoas, elas subestimam o amanhã delas. Elas sempre falam assim, não, eu tô começando agora, eu vou contratar alguém daqui às 4, 3... Gente, seu amanhã pode ser daqui a 6 meses. É verdade. Então, um mês. Exatamente. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas imagina, eu como estagiário... Não, imagina, isso vai demorar. Mas se você está se dedicando, você está plantando, você vai colher antes do que você imagina. E o seu amanhã vai chegar muito rápido. E aí, se você não estiver pronto, às vezes você não cresce o que deveria porque não se preparou lá atrás, né? Exatamente. Você, a sua falta de estratégia e de visão pode atrasar o seu crescimento. Sim. Né? Exato. Até porque, né, quando a gente contrata alguém, né, a gente perde um tempo ali, às vezes, treinando aquela pessoa e nem sempre dá certo aquela pessoa. Você tem, às vezes, que fazer uma nova contratação. Então, imagina você ali com um volume de trabalho, com um monte de petições represadas. Aí você fala, não, agora eu vou contratar alguém, né, e vou dar vazão a isso aqui. Só que aí essa pessoa chega, aí você treina, tal, aí a pessoa começa a fazer. Quando ela começa a fazer, às vezes não dá certo, ela vai embora. Lá vai você voltar para onde? Para a seleção ainda. Sim. Você ainda vai começar uma seleção, depois que essa pessoa começa, você ainda vai treinar e tá lá o trabalho represado. E o trabalho represado é o quê? Dinheiro engavetado. Dinheiro engavetado. É verdade. Então, a gestão, ela é fundamental, ela é necessária para o escritório, para o crescimento, para a saúde financeira, né? Então, é isso que, às vezes, muito advogado não entende e assim, engana-se quem pensa que quem não entende isso são só os novos. Não, os mais velhos também, porque nós tínhamos outra mentalidade, né? Assim, as pessoas se formaram há mais tempo. Eu tô, de um ano pra cá, eu tenho mudado completamente minha mentalidade, o dia a dia. Então, me organizando melhor. Então, eu acho que tudo isso tudo é aprendizado Com na certeza. vida, né? Isso, uma coisa que você falou que eu acho muito interessante. Porque alguém falou pra você, vai demorar 5 anos. Não importa quanto tempo vai demorar, né? Nós já estamos formados há muito mais tempo e nós ainda estamos caminhando, aprendendo sempre, nos reinventando todos os Mas dias. isso que é o legal, acho que, da vida, né, Não é? gente? Né? Isso é em toda Não vai área. estar 100%. Não, é um eterno aprendiz. Não, eu estava participando de uma reunião ontem com o pessoal e, assim, sempre vai ter, nunca vai estar 100%, nós sempre estaremos apertando parafusos. Sim. Nós sempre estaremos ajustando coisas. Nós sempre estaremos implantando coisas. Então, nunca você vai olhar para a tua empresa e falar, não, agora tá lindo, agora está perfeito. Não, gente. não mesmo. As Ainda coisas... mais em tempos de inteligência artificial. Então, eu tenho lido muito sobre isso. Daqui 20 anos, menos, bem menos, 5, 10 anos. A gente não tem noção de como as coisas vão estar. Exatamente. Você imaginaria que hoje nós teríamos o processo ali... Vamos
pensar pequenininho aqui, processo eletrônico, não vamos nem falar em inteligência artificial. Sim. Se a gente imaginaria que hoje a gente estaria fazendo uma audiência do nosso escritório, Pois é. a gente imaginaria que a gente estaria com o processo inteiro na nossa mesa. Nós não imaginávamos isso, né? E chegou. Então, a inteligência artificial é isso que você falou. Eu me lembro lá foi mais ou menos, acho que 2000 e pouco. 2000 bolinhas. Eu não tinha nem nascido ainda. Aquelas assim, falo na sala de aula, os alunos falam, nossa, eu não tinha nem nascido. Eu falei, pois é, eu já estava advogando. Eu fui contratada para uma audiência em Camaçari, na Bahia. Camaçari. Então, presta atenção. Você tem que sair daqui. Pegar o avião, ir para Salvador. Em Salvador, alugar um carro, rodar não sei quantos quilômetros que era até lá. Cheguei em Camaçari ainda, a audiência foi adiada. Nossa. Volta Ai, pro Deus. carro, devolve o carro em Salvador. Pega o avião, volta para São Paulo. A audiência foi adiada. A volta ao mundo. A volta ao mundo para falar que a audiência foi adiada. Então, assim, era surreal, né? Muita dificuldade, né? Era Então, divertido, eu me divertia bastante. Conhecer pessoas, pelo menos né? Eu gosto. Mas eu acho que assim, facilitou demais nosso trabalho. E isso é interessante, Otimiza né? muito. Muito. Mas isso é interessante para que quem está chegando agora, ou mesmo quem já é mais antigo e de repente não entendeu ainda a importância, né, disso nas nossas vidas, assim, como advogados, porque quem acompanhar esse crescimento, quem acompanhar essa evolução, vai pegar o seu na azul, vai sair na frente de algumas pessoas, né? Então, tem gente que ainda não acordou, não entendeu. Tem gente que não tem rede social, gente. Isso. Tem advogado que ainda não tem tá ali sentado na mesa, esperando o cliente vir pela placa, né? Esperando a indicação, né? E sendo que a gente tem uma fonte tão rica na nossa mão, né? Sim. Às vezes ela tá aqui no nosso celular e a gente só precisa Verdade. entender. Eu ia até te perguntar, como é a gestão do marketing no seu escritório? Hoje eu tenho uma empresa, uma pessoa que cuida disso para mim, né? Mas assim, nós estamos implantando coisas, assim, nós estamos numa reestruturação, né? Implantando coisas novas. Nós investimos já no tráfego pago, né? Para trazer clientes. Aí nós temos o departamento comercial que recebe esses leads, né? E hoje a gente está trabalhando mais em família, né? Eu tenho a Nicole, né? E hoje meu marido também teve que ir para o escritório, né? Porque a gente foi tomando uma dimensão que aí eu pedi socorro, né? Falei, pedi socorro. Meu marido é dentista, mas aí... daí eu falei para ele, olha... Vem comigo para advocacia, porque ele é muito bom, assim, de lidar com pessoas, ele já trabalhou em RH, tudo, então ele tem esse tato, assim, com gente. Então, a gente tem o tráfego pago, que traz esses leads, o departamento comercial acolhe, ali tem um processo, tem uma jornada do cliente, né? Como a gente estava conversando aqui antes. E nós estamos reestruturando e investindo, né? E sentindo a diferença disso já. Tem diferença, né? Tem diferença, porque antes, né, a gente sentava ali no escritório, como eu falei, botava lá a placa, né, e esperava o cliente chegar, esperava a indicação. O meu escritório ainda é muito forte no orgânico. Sim, ainda ele é muito forte no offline, ainda é muito forte em indicações. Porque você tem uma trajetória aí, são vários anos, né? Sim. Porque assim, eu falo que o online, ele também é offline. Porque na hora que eu atendo um cliente do online e fiz toda a jornada do cliente, foi bem feita, ele vai te indicar para os seus A parentes. indicação nunca vai morrer. Não vai morrer a Não, indicação, que é com um certeza. offline. Isso, e assim, eu sempre tive a mentalidade assim, né? Hoje, lógico que a gente seleciona algumas coisas, mas quem está começando, né, às vezes pensa assim, mas eu vou pegar esse cliente, nossa, não vai dar nada esse processo, não sei o quê. Se você está começando, pegue, por quê? Aquele cliente que você ganhou pouquinho, ele pode te indicar para 3, que você vai ganhar muito. Então, no começo, isso foi muito importante para mim, né? As indicações, ainda né? As indicações. Então, mas a gente tem
a oportunidade de ter nosso escritório na maior avenida do mundo, que é a internet, né? É, Então, por que não explorar, né? E democrático, sabe o que eu acho? Eu como... Porque qualquer um pode ter. Então, qualquer um pode ter. É aquele escritório de 30 anos na advocacia, no mercado, e um escritório que está começando agora. Sim. Né? É. Sim, mas você sabe que eu já vejo pessoas que começaram há pouco tempo, que estão muito mais além do que quem está há muito tempo. Sim. E Por por causa isso, disso. a Sim, porque internet entendeu democratizou o o jogo. acesso. Isso é muito legal. Aliás, quem está nos assistindo, você não contou em que área você atua, Ah, sim. né, para os Eu seguidores atuo aqui. no direito previdenciário e no trabalhista, né? Sim. E, assim, eu sou apaixonada pelos dois. A melhor área, vamos falar a verdade, as melhores áreas. Mas, assim, o previdenciário eu amo por quê? Porque o previdenciário, ele é uma questão, assim, de você dar de dignidade pro cliente. Não que o trabalhista não dê, não é isso. Mas, assim, ele é diferente, né? Porque, às vezes, nós recebemos ali clientes no nosso escritório, que aquela pessoa está com benefício cessado, cortado. E, às vezes, eu vejo, né? O cliente chega ali, ele está com um benefício por incapacidade cessado. Quando ele vai me contratar, ele chega ali sem tomar banho, sem trocar de roupa, ele chega com barba e ele chega ali caído. Sim. Quando eu ligo para ele que eu restabeleça aquele benefício, que eu falo para ele que ele vai voltar a receber quando ele volta no escritório, que ele ou vai nos pagar ou vai lá só agradecer, ele já vem de barba feita, Sim. roupa limpa, cabelo cortado. Gente, dignidade. Não É tem restabelecer a preço. dignidade. Você leva pão para a mesa da pessoa. Você fez a diferença na vida da pessoa, né? Isso. Por exemplo, tem clientes tive clientes assim que falaram, doutora, por sua causa, pelo seu trabalho, eu comprei a minha casa própria. Então, assim, é muito gratificante. São coisas assim que o dinheiro não paga. Não. Né? É verdade. E o trabalhista, eu sou apaixonada porque, assim, o trabalhista tem muita audiência. E eu gosto gosto muito também. de audiência. Eu gosto muito de audiência. Inclusive, é uma coisa assim que eu falo que eu vou delegar, delegando aos poucos. Mas assim, eu gosto muito daquela área da audiência, daquele. Eu adoro também. Eu amo a audiência trabalhista. Então, assim, os dois, pra mim, são maravilhosos. Sim. E o meu história faz meio a meio. Que legal, que legal. bacana. Hoje, vendo o pessoal assim que está assistindo a gente, o que você acha que são os pontos essenciais para o advogado que está iniciando ali com negócio próprio? Ele vai advogar sozinho, vai começar com o pessoal da rua que conhece? O que você acha que é o ponto principal para ele se destacar lá na frente em relação à gestão? Eu acho que, primeiro, você precisa entender no que você é bom e investir nisso. Entendeu? Então, assim, descubra no que você é bom, invista nisso, especialize nisso e invista em internet mesmo, em tráfego pago, né? Não fique esperando, como eu falei, o cliente sentado na mesa. Então, procure ter produtos, se você está começando, que te permitam cobrar um ticket inicial. Sim. Né? Porque o começo, ele é difícil, né? Mas, assim, se você tem um ticket inicial, você vai ter condições minimamente ali de pagar as contas desse escritório, né? E depois você pode expandir, ter infinitas áreas no seu escritório. Mas você poderia primeiro fazer uma especialização em algo e focar naquilo, fazer caixa, entender que você é uma empresa, agir como empresa, né? Que nem, por exemplo, qual que é o maior erro dos advogados que começam? Misturam contas pessoais com a conta do escritório, né? Eu fiz muito isso. Sim. Né? E quem nunca? E quem nunca, é verdade. Sim. Então, assim, eu fiz muito isso. Então, assim, ter essa mente de além de advogado, de empresário, sabe? Então, eu acho que hoje nós temos muito conteúdo que nos proporciona aprender isso. E talvez nós não tínhamos isso há 20, há 15, né? Anos atrás. Então, é isso. Procurar investir. Legal. Esse negócio da prateleira é interessante, porque é bom as pessoas estudarem isso, né? Você ter uma prateleira de produtos. Porque, às vezes, por exemplo, no nosso caso previdenciário, chega uma pessoa que quer saber quanto tempo falta para aposentar. E aí você vai pensar, o que eu vou vender para ela? Vou vender primeiro uma contagem. Se eu ver a oportunidade para um planejamento previdenciário, eu vendo. Se não tiver como, se ela não aceitar o planejamento, se ela achar
que não dá para fazer agora, eu vou oferecer um acerto de quinis, porque eu já vi que o quinis dela tem buraco. Então, é a gente ter esse pensamento, né, em relação a todas as áreas, família, trabalhista, o que eu posso vender para essa pessoa a partir do momento que ela já comprou comigo? O que eu vou revender? Ter definido os produtos, né? Exatamente. Ter esses produtos definidos, porque de um cliente você pode ter vários produtos, vários contratos, né? E aí é o que você falou, realmente. Às vezes você começa com um cliente previdenciário com uma contagem. Que é diferente de um planejamento, né? Quer saber quanto eu tenho de tempo, doutora? Quanto tempo eu tenho? Toma contagem. Isso. Né? Então, assim, os clientes chegam no escritório, né? Ah, mas eu não quero... Às vezes o cliente acha que ele vai sentar com você e ele vai descobrir já tudo. O planejamento, né? E, assim, o planejamento, ele é técnico, ele é trabalhoso. E aí o cliente chega e fala assim, eu já posso me aposentar? Fala, tá aqui, ó, você tem 30 anos, com 30 anos hoje você não aposenta. Se você quiser saber quando que você vai se aposentar, aí é um planejamento, né? E aí o cliente, às vezes, quer esse planejamento. Às vezes ele não quer, como você falou, às vezes ele quer, eu falo assim, olha, mas tem outras coisas que a gente pode acertar. Se o senhor não pode fazer um planejamento hoje, tem outras coisas que nós podemos fazer antes disso. Né? Um acerto de quinis, né? Que nem eu falo que quando o cliente chega ao previdenciário, ele fala assim, eu sempre tem, né? Olha, sabe quando tem duas pessoas conversando, que uma fala assim, eu dei entrada na minha aposentadoria já faz 1 ano e a minha aposentadoria não sai. Aí a outra pessoa do lado fala assim, mas eu dei entrada na minha, ou minha mãe deu entrada e saiu em 30 dias. Pode ir atrás que esse que está 1 ano tem coisa no quinis errado. Então, é um produto, você vende, às vezes isso. Então, é prateleira. Mas, ó, que legal, né? Muito específico do previdenciário, né? Nós estamos falando de planejamento, cálculo e tal. E é vendas. É tudo venda. vendas. É você pensar o que você vai vender. É quebrar objeções, Isso. né? E às vezes a pessoa ela não vai falar que tem interesse naquilo, porque ela não sabe que ela tem que consertar. Então tem que partir da gente. O que eu posso vender aqui com os erros que eu estou enxergando? Igual no trabalhista. Tem muita ação de reconhecimento de vínculo. E aí, às vezes, não dá acordo, vai ter o reconhecimento de vínculo. O que você pode vender? Uma hack. Um acerto de quinis. Uma hack para verbar aquele tempo no INSS. É. Então, já tem outro produto. E o pessoal, às vezes, não pensa nisso. Então, é importante pensar no produto. Uma busca de PPP, né? E, às vezes, o cliente ele não tem nada para pedir numa ação trabalhista, mas ele não tem o PPP daquele período que ele trabalhou. Né? Nem importa se já passou o prazo decadencial. Você pode buscar esse PPP mesmo que já tenha passado esse prazo. Então, assim, são produtos que, às vezes... E assim... Por isso que é importante você ter definido a prateleira, como a Daiane falou. Porque dentro de um cliente existe N possibilidades. E aí caímos na gestão, de novo, né? Porque quando você senta para estruturar esse negócio, para estruturar esse escritório, né? Para ter ali uma estratégia de negócio, tudo isso tem que estar muito bem definido, né? Sim. E aí você tá ali com o produto e aí é vender. É lindo. Eu adoro, gente. Eu também. Aí depois, caramba, tanto serviço lascado. Mas vender é bom. Vender é bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. No seu escritório, você tem parceiros? Ou é Tem. só vocês lá? Parceiros, você diz... Com outros advogados. Isso. Eu tenho alguns serviços que eu terceirizo para esses advogados, é isso que você está perguntando? Isso. E também tenho o contrário, advogados que às vezes estão começando agora, que tem um certo receio por exemplo, previdenciário, não domina e passa para o nosso escritório. Sim. Né? Então, eu tenho esse... Então, você tem esse os leque aí dois. de parceiros também, né? Isso, tem alguns colegas que falam, olha, eu não gosto de previdenciário, não quero aprender, não gosto. Mas eu tenho aqui clientes que me procuram e fazem parceria. Também tem o advogado que acabou de se formar e tem um certo receio, tem medo, porque às vezes é muito técnico para ele. Então, aí ele quer dar a mão com alguém para alguém que tem mais experiência. Então, tem esses dois tipos de parceiros. E é tão importante isso, né? É super importante, né? E para quem está começando, ter esse apoio de quem já tem uma experiência. É super importante. Mas você sabe que vocês estavam falando da prateleira de produtos, né? Assim, e eu acho que isso é super bacana a gente pensar nisso, mas você tem que entender o que você está vendendo para o cliente para você despertar essa consciência nele. Sim. Não adianta ser um ótimo vendedor, porque você só é uma ótima vendedora porque você conhece seus produtos. Sim, porque você conhece. Então, e para conhecer,
você tem que Conscientizar. estudar Tem também. outro caminho. Você tem que estudar. É. Porque aí o pessoal acha, porque também hoje em dia, que tudo... Ai, que legal, hoje tudo é gestão, vendas e marketing. Não, tem a base que é o conhecimento. Gente, conhecimento não morreu ainda. E não vai morrer, porque a base de tudo vai ser lá desde a da antiguidade. Porque na hora que o cliente pedir uma informação maior, se você não souber falar, ele acabou a vai venda. Doutora, como assim? Ele vai falar, não, pera só um pouquinho, deixa eu ver no meu script. Peraí, não sei. Aí sabe que teve uma pessoa que falou Você pra perde mim a esses autoridade, dias, né? Ela falou, a pessoa falou assim pra mim, eu quero botar a mão na massa. Eu falei, mas você só pode mexer o cimento se você sabe a dose de água. Senão você estraga a massa. É bem isso mesmo. Então, é a questão do produto. Eu falei, mas que adianta você colocar a mão na massa? Eu quero praticar. Mas você tem que aprender o produto, você tem que estudar, não tem outro caminho, não dá pra encurtar, não dá. Não tem. Então, a pessoa tem que ir fazer curso, imersão, os ambientes que escolhe estar. É verdade. Por exemplo, que nem você falando, né? Isso que você está falando é a conscientização, né? A gente tem lá os funis de venda, né? Sim. Topo de funil, meio sim. Então, você começa com a conscientização, com a educação, falando para o cliente a importância dele ter planejamento, por que ele precisa fazer um planejamento previdenciário, né? Para ele poder ir descendo ali pro fundo do funil. Até ele chegar à contratação, né? Isso. E aí que eu digo, né, que o advogado tem que estudar tudo, né? Tem que estudar tudo. Porque, assim, é óbvio, você quer despertar no outro essa consciência, mas se nem você sabe o que você tá vendendo, acabou. Porque a hora que ele te fizer uma pergunta, você desconstrói aquela autoridade que você queria construir. Você não vai vender nada. Acabou. E a pessoa sente. Acabou ali. Sente. Ela quer falar com um especialista no produto. Peraí, eu sei o que eu tô vendendo. Eu sei fazer, eu estudei. Você pode me perguntar o que você quiser. Aí sim, aí eu acho que vale a pena. Esse negócio de vender por vender, que não é o que a gente tá falando aqui, claro. É construir com autoridade, né? Isso é importante. Importante. E assim, às vezes o cliente chega, né? O bom advogado, né? Ele também tem que ser um bom vendedor, né? Claro. E ele começa a conscientizar o cliente. E às vezes o cliente chegou ali para pedir uma simples informação. E às vezes sai ali com 2 contratos assinados. Verdade. Né? Então, mas se você não se prepara para isso, se você não tem técnicas para isso, né? Não tem autoridade, não passa segurança. Às vezes, como você falou, né, Adriana, às vezes não sabe nem o que está falando. Porque hoje em dia, gente, vamos lá, as pessoas são muito bem informadas, né? É isso que eu ia falar. Ela já vai no seu escritório sabendo metade do que ela tá te perguntando. Eu tenho um rapaz que se formou há pouco tempo, que está em parceria comigo, e ele me passou uma cliente que depois eu fui fazer análise, tudo tal, uma questão previdenciária. E daí eu liguei para ele e falei, olha, esse caso aqui a gente não consegue fazer isso, porque ele fechou o contrato e depois me mandou. Tá. Aí ele falou assim, eu na verdade não sei, eu não entendo ela, mas ela sabia muita coisa, ela me falou um monte de coisa. Aí eu peguei e fui na dela, na verdade ele acreditou. Você vê, então por causa disso, por causa da disseminação de informações que tem na internet. Então hoje os clientes, eles... É claro, né, gente, que tem coisas que são muito técnicas que eles não entendem. Por exemplo, regra de transição. Eles chegam no nosso escritório com 1 milhão de... Eles não entendem, é muito técnico isso. E eu nem me atrevo a explicar isso para um cliente, gente. Tá entre nós. É técnico, é o seu trabalho como advogada. Eles não são leigos mais, só que técnicos eles não são. Sim, mas assim, uma coisa eles estão já num nível de consciência sim, que às vezes que o advogado, na hora que chega o cliente para você, se você não tiver um certo preparo, o cliente levanta e ele percebe que ele sabe mais que você. É isso que não pode acontecer. Porque ele tá falando com um especialista. Isso. Né? E agora falando da gente falando, né, que gestão é importante, que além de ser advogado, você tem que saber gestão e tem que aprender a ser empresário e tal. Mas, então, assim, não desprezemos o conhecimento técnico. Não, imagina, isso é o primeiro, é o primeiro de tudo. Porque, assim, é premissa, né? Até para você poder cobrar um colaborador, você poder cobrar quem você contrata. Como é que você vai corrigir um trabalho, por exemplo, né? Exatamente. Porque o advogado que só sabe vender e não sabe a técnica? O direito material, ele é um 71. Ele não é nem exatamente. advogado, porque a gente vê muito isso, né? Pessoas fazendo coisas erradas que sabe convencer o outro.
Ele tem a persuasão, Sim. mas a pessoa não tem caráter. Exatamente. E aí promete aquilo que não pode entregar. Sim. Né? Coisas que nem existem. Que nem É. existem. Então, assim, eu já vi algumas pessoas falando na internet que hoje o advogado não precisa entender de direito. Eu já Ai, vi que isso absurdo. também, É? gente. Já. Não, não pode. Absurdo. Por Olha. favor, não sei, eu acho não. que eu tô, não sei. Mas assim, eu acho que assim, para você cobrar alguém, para você oferecer alguma coisa para alguém, para você comandar uma advocacia, você tem que minimamente ser bom, conhecer naquela área, aquilo né? que você faz, a sua área. E assim, é muito importante venda, gestão, marketing, Claro. a inteligência artificial, tudo, mas eu tenho que saber da minha área, do meu O negócio. básico, o essencial, não só o básico, tudo aquilo que você se propõe a fazer, né? Exatamente. Estudar Tem que ser sempre, bom né? naquilo. Estudar o direito material, estudar vendas, marketing, tudo, né? É assim, é automático isso, É. porque você começa, você tá ali, como é que você vende essa jarra, sendo que você não sabe nem do que como é ela feita, não sabe pra que serve, quanto tempo dura. Talvez seja por isso que as faculdades têm resistência de implementar essas outras questões de gestão, marketing e vendas no curso, porque senão banaliza mesmo. Tem que ser os 5 anos de direito puro. Porque e sendo Dai, 5 anos... não dá tempo, Dai. É, Se a gente é parar pra pouco pensar, tempo. 5 anos não dá tempo pra estudar tudo de É, direito. Não dá, Não, não né? dá. Não Sai dá tempo de cru estudar muita nem coisa. 70%. A faculdade é passando o que nós Então, os professores que É. têm essa mentalidade já vão dando um toque em sala de aula. Ó, você tem que fazer isso também. Aqueles que pegam. Vai, Os que não é. pegam, vão É pegar um verdade. dia, né? É. Sim. Vão perceber. Maria Aparecida, nós estamos caminhando para o final do Ah, nosso PT, podcast. esse bate-papo tá muito bom. Tá Você muito viu bom que mesmo. é um bate-papo mesmo, É. né? E eu gostaria de fechar, nós gostaríamos de fechar o podcast, que você deixasse uma mensagem aí para os nossos seguidores, nossas seguidoras. O que você falaria aí para fechar esse podcast? Eu digo que quem está começando ou quem pensa em entrar na área do direito, que acredite em você, né? Que acredite em você, que aposte nos seus sonhos, que invista nos seus sonhos, né? E porque às vezes você não vê possibilidade de fazer aquilo que você sonha, né? E tem uma frase que diz, né? Se você sonha, você pode realizar. Sim. E eu, né, estava predestinada a ser uma lavradora, né? E hoje eu sou uma advogada que deu certo. E então é isso, acredite em você, acredite no seu potencial e lute pelos seus sonhos. Ai, que É lindo, isso né? aí. É isso aí. Obrigada por ter Imagina, eu que agradeço o ter vindo aqui convite. hoje. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada, foi uma honra. Ai, Nós que obrigada, gente. agradecemos. Quero também agradecer o pessoal aí que vai assistir esse podcast. Pedir para me seguir lá no Instagram. Pode pedir, Isso pode aí. mandar um recadinho ali pra eles. ó. @marialeite.adv. É Siga isso lá aí. e vamos trocando ideias. Com certeza. Gente, não deixem de nos seguir também. Nós temos novidades aí, né, Dai? Coisas boas estão por vir. Muitas coisas, gente. E bom dia, boa tarde, boa noite. Boa boa madrugada. madrugada pra vocês. Tchau, 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 gente. Até a gente. próxima. Beijo.